Fala, gente, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9 do livro didático de vocês. Ele começa lá na página 192. Na prática, esse capítulo ele traz alguns aspectos de um período da história europeia, da história da Europa Ocidental, chamado de Idade Média. Tá? Esse capítulo em específico ele vai trabalhar parte do que a gente chama de Alta Idade Média, e já no seu momento final ele trabalha alguns elementos que ocorreram, alguns acontecimentos ocorridos num outro período, numa outra etapa que a gente chama de Baixa Idade Média, beleza? Então, eu vou fazer uso de um slide, esse slide eu vou compartilhar com vocês em arquivos na própria plataforma, e na prática é um conteúdo que vocês estudam durante todo o terceiro bimestre, tá? Então, o período medieval, geralmente, se nós estivéssemos presencialmente, seria um conteúdo a ser estudado durante todo o terceiro bimestre, beleza? Bom, vocês vão ver que vou centrar esforços na caracterização do modo de produção feudal. Tá? Então, nas características gerais, no que diz respeito ao aspecto político, econômico, social e religioso desse período. Tá bom? No primeiro slide, vocês vão se deparar com uma linha do tempo, e nessa linha do tempo a gente tem uma divisão do período medieval, que é uma divisão clássica. Tá? Porque quando a gente fala de Idade Média, a gente costuma dizer que essa Idade Média ela vai do século V ao século XV. Tá? Então essa é a divisão tradicional. Século V porque em 476 a gente tem a queda da cidade de Roma. Então não sei se vocês se recordam, mas a partir do século III o Império Romano começa a enfrentar uma profunda crise, e dentre os fatores de crise, a gente teve as chamadas invasões dos povos germânicos. E dentro dessa conjuntura, a gente vai ter como um dos principais alvos a própria cidade de Roma, que era a capital do Império, ou uma de suas capitais. O que acabou acontecendo? Em 476, um chefe militar chamado Odoacro, que era líder dos povos érulos, acabou conseguindo dominar a cidade de Roma. E, portanto, essa queda de Roma em 476 acabou representando tradicionalmente o fim da história antiga e início da história medieval. E aí essa história medieval, um olhar tradicional, vai até o século XV, mais precisamente em 1453, quando a cidade de Constantinopla, a então capital do Império Romano do Oriente, que depois passou a ser chamado de Império Bizantino, acabou sendo conquistada pelos povos turco-otomanos. Tá? Então, essa é uma divisão tradicional, de que a Idade Média vai do século V ao século XV. E esses dois eventos seriam os marcos cronológicos, a queda de Roma e a queda de Constantinopla. Tá bom? No estudo dirigido, eu pedi para vocês pesquisarem o conceito de antiguidade tardia, de um historiador chamado Jacques Le Goff. Tá? Para quem não se lembra, o Jacques Le Goff foi um dos historiadores expoentes da chamada Escola dos Análises. E o Jacques Le Goff, entre outros historiadores, possui uma visão particular do período histórico compreendido como Idade Média. Para ele, na verdade, o que houve foi uma antiguidade tardia, que na prática, ou na visão dele, vai do século III, século IV até o século XVIII. Tá? Então, quando ele vai fazer os seus estudos, ele não utiliza essa divisão tradicional de século V a século XV. Ele entende que os elementos característicos dessa Idade Média, do modo de produção feudal, devem ser compreendidos a partir do século III, a partir do século IV, e só conseguem ser superados ali por volta do século XVIII. Tá? Então daí a ideia de pedir para que vocês pesquisassem a perspectiva, a visão do Jacques Le Goff, porque ele é uma das referências, enquanto historiador, no que diz respeito aos estudos da Idade Média. Beleza? Então, nesse primeiro slide, a gente tem algumas dessas informações. Né? A gente vai usar essa visão mais clássica, essa visão mais tradicional, mas obviamente que alguns desses elementos que estão na fala ou nos escritos de historiadores como Jacques Le Goff, P.R. Anderson, que são especialistas no estudo da história medieval, vão acabar aparecendo nos próprios slides e aparecem também no livro de vocês no capítulo 9, beleza? Então, no primeiro slide eu divido a Idade Média entre Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e Baixa Idade Média, que vai ali do século X, século XI ao século XV. Tá? E aí eu listo, nesse mesmo slide, os principais elementos que a gente estuda no período, ou na etapa chamada de Alta Idade Média,
e na etapa conhecida como Baixa Idade Média, beleza? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, antes de qualquer coisa, para o que aparece na página 194 do livro, tá? Na página 194, a gente tem uma pergunta que é uma pergunta clássica. O que é a Idade Média? Tá? E aí você tem diferentes maneiras de responder a essa pergunta. Então você tem perspectivas que são perspectivas distintas sobre essa pergunta, sobre esse problema, né? Ou seja, sobre o que é a Idade Média. O livro, na 194, mostra a definição dos humanistas. Quem eram os humanistas? Os pensadores renascentistas, né? Aqueles que estruturaram o seu pensamento ali por volta do século XV. E como é que eles enxergavam a Idade Média? Foram eles os responsáveis por apelidarem a Idade Média de Idade das Trevas. Então eles entendiam, humanistas, renascentistas, entendiam que estavam vivendo na chamada Idade Moderna e que a etapa anterior teria sido uma Idade das Trevas. Por quê? Porque houve um período, dentro desse contexto histórico, uma forte presença da religiosidade, ou seja, o pensamento teocêntrico, o dogmatismo, a ideia de fé, teria aprisionado os indivíduos, não permitindo um forte processo de evolução dos elementos culturais. Tá? Então, os renascentistas, os humanistas, ou seja, os pensadores que escreveram ali já no século XIV, século XV, século XVI, olhavam para a Idade Média e denominavam ou chamavam de Idade das Trevas. Tá? Depois a gente tem, já no segundo parágrafo dessa mesma página 194, os iluministas, né, que são filósofos que vão escrever durante o século XVIII e também vão olhar para a Idade Média com uma idade que pouco produziu. Ou seja, por ter tido uma forte influência da religiosidade, esses iluministas vão olhar, de certa forma, atravessados com essa Idade Média. Tá? O texto ele fala assim, né? A visão depreciativa da Idade Média atingiu seu auge, ali por volta do século XVIII. A cultura iluminista de exaltação ao progresso, à razão e à liberdade individual contribuiu para que a Idade Média fosse interpretada como um período de atraso, representado pelo dogmatismo religioso. Né? É como se nós disséssemos que os iluministas do século XVIII faziam a defesa da razão, faziam a defesa de que o homem era o centro do saber e, consequentemente, o olhar que se tinha sobre os elementos da cultura, sobre a explicação da realidade, até aquele momento era um olhar muito tímido, ou seja, um olhar que precisava ser cuidadoso, porque as pessoas continuavam explicando a sua realidade a partir de uma vontade divina. E o que os iluministas pregavam? Que as explicações daquilo que estava presente na natureza precisava ser feito a partir da razão, a partir do próprio homem, tá bom? E aí depois nós temos uma explicação, né, ou a resposta dada a esta pergunta, o que é a Idade Média, por parte do romantismo, né, que vai se desenvolver durante o século XIX. Ou seja, uma espécie de exaltação a essa Idade Média. Né? Então é aí que você tem todas aquelas histórias de cavaleiros medievais, toda aquela história que remete à narrativa de reis, rainhas, né? E muitas vezes uma narrativa fortemente precipitada, né? Porque você encontra aí nas obras que remetem ao período medieval a ideia de que os reis eram poderosos, né? E na prática esses reis eles não eram tão poderosos assim. Né? E aí o livro vai colocar, dentro desse contexto histórico, os escritores e músicos românticos valorizavam, na verdade, o pensamento romântico do século XIX valorizava os escritores e músicos da Idade Média, né, exaltando ali os castelos, as ordens de cavalaria, enfim, pouco se importando com os elementos que os demais haviam criticado anteriormente, né? Ou seja, a forte presença da religiosidade, a explicação da vida mundana a partir do teocentrismo. Beleza? Então, na página 194, vocês têm aí, vocês conseguem observar de forma mais cautelosa, de forma mais cuidadosa, essa explicação. Beleza? Aí, voltando ao slide, a gente tem no segundo slide as características gerais, né, desse período. A gente vai falar da Alta Idade Média. Tá? Então, quando a gente fala de Alta Idade Média, como eu já falei para vocês, nós estamos falando do século V ao século X. Claro que não existe uma camisa de força aí, né? Olha, começou no século V, terminou no século X. Não é bem assim, né? A gente pega esse recorte apenas para contribuir com o entendimento
dos nossos estudos, tá bom? Porque a partir do século X, mais precisamente no século XI, a Europa vai passar por tantas transformações que o feudalismo, ou seja, a forma com que eles viviam na política, na economia, na sociedade, começa a ser desmontada. Por isso a gente vai falar de Baixa Idade Média depois, tá bom? Então, quando a gente fala de características gerais, é importante que a gente tente compreender a formação e o apogeu do feudalismo, entender que essa Alta Idade Média, a gente assiste a formação do feudalismo e o seu maior desenvolvimento. É dentro desse contexto histórico que você vai continuar assistindo invasões dos povos germânicos, né, que muitas vezes acabam sendo chamados de povos bárbaros, e é dentro desse contexto histórico de Alta Idade Média que a gente assiste a uma síntese de elementos. Ou seja, para a gente compreender a forma com a qual os indivíduos viveram na Europa entre o século V e o século XV, é preciso que a gente compreenda que a forma de vida dessas pessoas não surgiu de uma hora para outra, né? A história é sempre um processo. E aí, quando a gente fala de feudalismo, de Idade Média, é importante que a gente entenda que isso aconteceu a partir de uma mescla de elementos, ou seja, de uma somatória de elementos. Você vai ter os povos germânicos, os chamados invasores, contribuindo com uma forma de vida, e você vai ter o antigo Império Romano, ou seja, os costumes que se desenvolveram no Império Romano não morreram junto a este império, continuaram existindo, só que eles serão somados aos costumes dos povos que estavam chegando na parte dessa Europa que compreendia o Império Romano, né? Então, quando vocês observarem o segundo slide, vocês vão encontrar essa expressão, síntese de elementos do antigo Império Romano mais povos bárbaros, né? Então você vai misturar tudo isso, mais os elementos religiosos, e aí sim você consegue compreender o que foi o feudalismo, como é que esse feudalismo se estruturou, como é que as pessoas durante a Idade Média viveram, tá bom? Então, é isso que vocês vão encontrar, inclusive, a partir da página 195 do livro de vocês, né? Então vocês vão acabar encontrando algumas características que são fundamentais. Primeiro, o livro na página 195, melhor dizendo, vai começar a mencionar o que é o feudalismo, né? O feudalismo, pessoal, foi um modo de produção que vigorou na Europa entre o século V e o século XV, tá? Então foi a forma com a qual os indivíduos se organizaram para produzir riquezas durante esta etapa da história europeia, tá bom? E aí a gente vai entender passo a passo como é que se estruturou esse modo de produção. Como é que era a política, como era a economia, como era a sociedade, como eram os aspectos culturais, o aspecto religioso, tá bom? Então isso o livro vai fazer também muito bem, tá bom? Então é por isso que eu já havia indicado que vocês lessem o capítulo e tomassem nota dos elementos que aparecem nesse capítulo, para que a explicação ela fique um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil. Dentro dessa página, na página 195, a gente vai ter ali um exemplo, né, uma imagem, uma gravura que representa um feudo, tá? O feudo é a unidade produtiva. É como se fosse uma grande propriedade rural, né? Na verdade, era uma grande propriedade rural, e dentro dessa grande propriedade rural, a gente tinha, dentro desse feudo, uma divisão. Então, tinha uma parte do feudo que a gente chamava de manso senhorial. Era onde a gente encontrava o castelo, né, onde o nobre acabava vivendo. Nesse manso senhorial, você tinha uma série de terras. Tudo que se produzia nesse manso senhorial pertencia ao nobre, pertencia ao senhor feudal. Uma outra parte do feudo era chamado de manso servil. Era onde os trabalhadores ficavam. Era onde os chamados servos moravam. Esses servos, claro, trabalhavam para os senhores, no manso senhorial, mas também trabalhavam no manso servil. Só que tudo que eles produziam no manso servil, eles acabavam tendo que entregar parte do que produziam para o senhor, tá bom? E havia uma outra parte também chamada de manso comunal. É o local de florestas, o local de bosques, né, que em tese seria utilizado, poderia ser utilizado tanto pelo nobre como pelo servo, mas no dia a dia o que se via mesmo eram apenas os nobres fazendo uso dessa parte chamada de manso comunal, tá? Então o feudo é uma unidade produtiva, né? Na prática o feudo é um benefício. Então o senhor, um nobre, para garantir que ele tivesse aliados, esse nobre acabava entregando terras a um outro nobre, por exemplo, tá? E dentro dessas extensões, dentro dessas propriedades que o nobre acabou ganhando, entre aspas, você tem essa subdivisão: manso senhorial, manso servil e manso comunal, tá? Quem tiver mais interesse, ou maior interesse,
dá uma googada, pesquisa aí imagens sobre o feudo, né, que vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Tá? A imagem da página 195, ela colabora para a gente compreender como é um feudo, né, mas ela não é suficiente, beleza? É uma imagem bem pobre, inclusive, para a gente compreender esse elemento, mas dá para a gente entender um pouco do que se trata, tá bom? Na página 196 e também na página 197, a gente vai ter um texto que vai falar sobre os povos germânicos. Né? Quem são os povos germânicos? Na verdade, são uma série de povos, portanto, e que foram responsáveis pela queda do Império Romano. Né? Então, o Império Romano passou por uma série de problemas. Dentre esses problemas, a gente identifica as chamadas invasões dos povos germânicos, ou povos bárbaros. Então, eram vários povos que viviam na região que hoje nós conhecemos como Alemanha. Tá? Então, essa parte, ela não foi integrada ao Império Romano. Então, esses caras, eles começaram a perceber que o Império Romano passava por dificuldades. O que eles acabaram fazendo? Eles começaram a invadir o Império, a tomar esse Império. Não era um povo só, eram vários povos. E aí, o texto do livro de vocês vai mencionar quem eram esses povos, quais eram os costumes, quais eram as características que esses caras possuíam. No slide, eu tentei sintetizar tudo isso. Tá? Então, vocês vão encontrar no slide as características gerais desses povos germânicos, também chamados pelos romanos de povos bárbaros. A primeira delas é a gente observar que os povos germânicos eram vários grupos. Suevos, lombardos, teutônicos, francos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, anglos, saxões. Então, uma porrada de gente acabou se aproveitando de uma conjuntura de crise no Império Romano e começou a invadir esse império. Tá? Só que esses caras, eles tinham características que eram deles, características próprias, portanto, características completamente diferentes das características existentes no então Império Romano. Por exemplo, esses povos germânicos, eles desenvolviam uma atividade econômica agropastoril. Ou seja, eles viviam da atividade agrícola e da criação de animais. Se a gente olhar para o Império Romano, a região que eles estão invadindo, qual era a principal característica da economia desse Império Romano? A atividade comercial. Tá? Então eles já se diferem do Império Romano por conta dessa característica econômica. Outro elemento era a ausência de comércio e moeda. O Império Romano vivia do comércio, você tinha uma moeda circulando por toda a extensão do Império. Esses povos germânicos, eles não tinham essa característica. Como eles viviam de uma economia agropastoril, eles praticamente não desenvolviam a atividade comercial, logo, não faziam uso de moeda. Tá? Outra característica, a ausência de escrita. Tá? Lembrando que os romanos, por exemplo, viviam sob um código de leis, o direito romano, né, que se fundamentou a partir da lei das 12 tábuas. Né? Então, a partir dessa lei das 12 tábuas, você começou a estruturar o direito romano. Os povos germânicos que invadiram o império, eles não tinham essa característica, não usavam a escrita. Né? Logo, como era o direito deles, ou seja, como era a justiça para eles? Né? Valia o direito consuetudinário, valia a tradição, né? Valia aquilo que era feito através da oralidade, né? Através da palavra e não através daquilo que estava escrito. O próprio livro, na página 197, traz a palavra consuetudinário em destaque. Quem quiser dar uma lida depois, maravilha. Outra questão importante é que esses povos de origem germânica, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam numa infinidade de deuses. Se a gente olha para o Império Romano, o que a gente encontra? O cristianismo, o catolicismo como religião oficial desse império. Tá? Primeiro, lembrando aí, né, Édito de Milão deu liberdade de culto aos cristãos. Depois, Édito de Tessalônica, transformando o catolicismo em religião oficial do Império. Tá? Então eu estou fazendo essa comparação entre o Império Romano e os costumes dos povos germânicos. Outra questão importante, esses indivíduos, denominados de povos germânicos, povos bárbaros, eles não tinham ainda a noção de propriedade privada. Então, a princípio, eles não estavam muito apegados à ideia de propriedade privada. Em Roma, a propriedade da terra era sinal de riqueza, né? Patrício, plebeu, tá bom? O poder político era desenvolvido por uma casta de guerreiros, ou seja, quanto mais poderoso o chefe militar ele demonstrava ser, mais prestígio ele tinha diante de seus soldados. Isso é um pouco daquilo que a gente viu em relação aos romanos. Né? Então, durante
o chamado Baixo Império Romano, a gente viu uma espécie de anarquia militar, né? É como se os militares passassem a ser mais poderosos, os generais passassem a ser mais poderosos do que o próprio imperador, né? Por quê? Porque os soldados eram muito mais fiéis ao general do que o próprio imperador, né? Então, dentro desses, no seio desses povos germânicos, ou seja, como costume dos povos germânicos, a gente tem essa chefia a partir desses guerreiros. Afinal de contas, esses caras, eles viviam da conquista, e obviamente aquele que conseguia se sobressair acabava ganhando destaque em relação aos demais. Tá? Um outro ponto, e aí pela sequência aí do slide, o direito consuetudinário eu já citei, e aí uma característica que é fundamental e que contribuiu muito para a gente compreender a Idade Média, para a gente compreender o feudalismo, que era uma tradição dos povos germânicos que a gente chama de comitatus. Ou seja, você tinha lá um chefe militar, esse chefe militar ele tinha como principal objetivo a conquista de terras. Só que ele precisava ter aliados, né? Ele precisava que seus soldados fossem fiéis a ele. O que ele fazia? Ele conseguia conquistar terras com a ajuda desses caras. Para que ele mantivesse a fidelidade desses homens, o que ele acabava fazendo? Entregando parte daquilo que ele havia conquistado. Tá? Então esse sistema de comitatus era o laço de dependência entre guerreiros. Né? O guerreiro ele ia se transformando num guerreiro mais forte, o chefe militar ele se transformava num cara mais forte, porque ele conseguia agregar cada vez mais soldados, porque esses soldados trabalhavam junto a esse chefe militar, porque eles sabiam que, através das conquistas, eles, soldados, também ganhariam. Tá? Então, essa relação de comitatus é muito importante, porque ela influenciou a relação entre os nobres, a relação entre os guerreiros medievais. Tá? Quem leu de forma cuidadosa o livro didático, percebeu que apareceram duas expressões na página, para ser mais exato, na página 201, num quadrinho chamado, ali aparecem as duas expressões, suzeranos e vassalos. Quem são suzeranos? Quem são os vassalos na Idade Média? Suzerano e vassalo, gente, são nobres, são guerreiros. É uma relação entre nobres que tinham como principal objetivo uma aliança para fazer guerra, para fazer conquista, para fazer a proteção. E essa herança que vai ser desenvolvida durante a Idade Média veio de onde? Dos povos germânicos. Tá? Então eles contribuíram com isso. Uma herança deixada por eles aos povos da Idade Média foi exatamente essa relação de comitatus. Né? Era uma tradição dos guerreiros germânicos que acabou permanecendo durante a Idade Média. Bom, então nesse slide de características ou das características dos povos germânicos, vocês podem aliar essas características com as páginas 196, 197 do livro didático de vocês, beleza? Na sequência tem um mapa. Esse mapa vai mostrar parte da Europa Ocidental, do que nós conhecemos como Europa Ocidental, e vocês vão ver que nesse mapa aparece uma legenda, e essa legenda identifica os vários povos germânicos que tomaram parte desse Império Romano e, aos poucos, foram se fixando em determinadas regiões dessa Europa. O que a gente sabe é que muitos desses povos eles não conseguiram permanecer dominando essa região por muito tempo, ou essas regiões por muito tempo. Quando a gente fala de Idade Média, Alta Idade Média, geralmente a gente dá destaque para um povo. Tá? São chamados povos francos ou povo franco. Tá? Foram vários povos germânicos, mas a gente costuma dar destaque ao povo franco, porque foram os carinhas que conseguiram se fixar numa região que hoje nós conhecemos como França, e ao se fixarem ali, galera, a princípio eles fundaram um reino, formaram um reino, mas aos poucos eles foram constituindo um verdadeiro império. Depois vocês vão ver que eu vou chamar de Império Carolíngio. É como se esses caras eles tivessem tentado reconstruir o Império Romano do Ocidente. Tá? Então por isso que eles acabaram entrando para a história, porque em comparação aos outros, eles acabaram formando um reino duradouro e mais do que isso, acabaram conquistando inclusive um império, formando um império, tá bom? Eu vou parar o vídeo, mas depois a gente continua.